startups convidadas, e aí eu vou dar uns minutinhos, então, para você se apresentar, falar quem são, e aí depois inicia o painel, é tudo contigo, tá, Ju? Então, vem para cá a Ana, da eConecta, a nossa querida Ana. Quero chamar também o João, do Chat on Cloud. E o Bruno, do Meu Store TV. Com vocês. Já sai se apresentando aí. Eu acho que, né, vocês já falei bastante, então eu vou passar a bola aqui para esses gigantes se apresentarem. Falem de vocês, falem do negócio, palco de vocês. Então, primeiramente, agradecer aí o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, junto com essas startups que são fantásticas também, uns grandes parceiros aqui nessa jornada. E meu nome é Ana Cláudia, eu sou empreendedora e startupeira desde 2023. Tenho uma agência de marketing e o eConecta ele surgiu dentro da agência através das dores dos nossos clientes. E a gente passou recentemente pela aceleração aqui também do Lab. E o eConecta é uma solução de automação de criação de páginas, landing pages e sites já conectados ao WhatsApp com CRM próprio, todo automatizado. Que ele serve também como páginas institucionais e para campanhas de tráfego pago. Então, a gente traz uma solução que automatiza e facilita a criação dessa visibilidade que os clientes têm. E estamos iniciando aí também um projeto com parceria de agências. E agora estamos, né, João, começando aí também uma parceria. O João, então, está integrando também o eConecta como sócio, iniciando aí. Muitas novidades estão por vir e que vocês vão ficar sabendo e acompanhando nós nas redes sociais. E eu fiquei pensando, quando convidaram para o painel, o que eu vou falar que talvez não tenha sido um desafio para as outras startups, mas a questão não é o que eu vou falar, mas talvez o que eu posso contribuir, que outras startups também passaram ou vão passar, e qual foi a minha visão para resolver aquela questão ou para olhar para aquele desafio. Então, estou muito feliz de estar aí conversando com vocês hoje. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo João Gabriel. Estou aqui hoje representando o Chat on Cloud. Novamente agradecer pelo espaço. É uma honra estar novamente com esse elenco tão qualificado que ajudou tanto em outras etapas do desenvolvimento do negócio. E é gratificante podermos agora trazer um pouquinho também da nossa jornada, né, tentando contribuir, assim como tivemos uma ajuda que foi crucial em outros momentos. Falando um pouquinho mais do Chat on Cloud, nós somos um sistema omnichannel que automatiza e melhora o atendimento ao cliente através de agentes de IA personalizados para cada setor. Então, nós trabalhamos com algumas especificidades em relação ao mercado, como, por exemplo, uma integração mais robusta com os sistemas utilizados para que a gente possa, de fato, ter um dataset, como chamamos tecnicamente, né, mas uma base de conhecimento para esses agentes que evite alucinações das IAs. Então, assim, a gente consegue ter um atendimento assertivo, que melhora a experiência do usuário e evita falhas, como a gente está acostumado a ver com o ChatGPT e outras inteligências artificiais. E, assim como a Ana, também me questionei o que poderia agregar aqui com tantos empreendedores que estão, alguns de vocês, até há mais tempo na jornada, mas acho que é mais sobre a gente poder, de fato, trazer esses pequenos detalhes que identificamos ao longo do nosso caminho, podem agregar para algum de vocês. Muito bom, muito prazer estar aqui com vocês. E mais fácil do que explicar o que é o Meu Store TV é quando a gente vê o Meu Store TV. Quem aí já viu o Meu Store TV em ação? Levanta a mão. Aí tem um público que ainda não viu. Vocês, Instagram lá, Meu Store TV, tá? Legal, tá? O que a gente fez há um tempo atrás, exatamente 12 meses atrás, foi ter uma ideia na academia, treinando. Eu e o Vinícius, aquele rapaz que tá lá, levanta a mão, Vini. Isso aí, o programador da ideia. E a gente falou, cara, tem uma TV que está desligada aqui e tem pessoas fazendo stories na academia. Se a gente pegasse os stories delas e colocasse nas TVs, primeiro a gente aumentaria o engajamento da empresa, porque eles queriam aparecer lá, tipo o Times Square, né, que nem aqueles jogos de beisebol também, que eles aparecem na tela. E a gente começou a fazer isso, a gente teve a ideia 2 semanas depois, quando a gente voltou na academia a se encontrar, a ideia estava amadurecendo, só que ainda não era uma realidade. E a gente falou de novo, e aí ela nasceu. E no Taquara Summit do ano de 2024, isso, a gente lançou a primeira vez e a gente fez o primeiro pitch do Meu Store TV no Taquara Summit.
E ali não teve volta. A gente fez uma promoção horrível, até trazendo um pouquinho depois, e olha só que péssima ideia. Eu não tinha mentoria com a Ju ainda. A gente falou, ó, os 100 primeiros clientes que contratarem um anual vão ter o plano vitalício. Que cagada. A gente não vendeu nenhum, e ainda bem, né? E aí, depois a gente foi voltar atrás. Então, só para dizer que a gente está completando um ano da nossa maior e pior promoção que já existente. Não, ninguém mais pode comprar daquele jeito. Vendeu um. Tá bom, né? Melhor, imagina se tivesse vendido vários. Ah, e eu sou o Bruno. Galera, sensacional estar aqui com vocês. É um prazer poder trocar essa ideia. E eu acho que o principal ponto que a gente tem aqui, né? Porque cada um tem uma caminhada, cada um tem uma trajetória. Mas o bacana é que vocês três, de formas diferentes, trilharam um caminho, passaram pela aceleração e também aproveitaram vou chamar o ecossistema que a Fecomércio disponibiliza, né? Em termos de olhar para varejo, olhar para serviços, conectar e como fazer negócio disso, né? Então, se a gente vai pensar, e a aceleração que vocês participaram foi o ciclo anterior, então a gente começou aí no início do ano, mas vocês já vinham desde antes peleando aí. Como que foi para vocês, o que mudou assim na visão de negócios de vocês, de lá para cá, o que mudou na visão do empreender, né? O que amadureceu, o que não amadureceu ainda, que fichas que caíram aí, que mudaram a visão de vocês como um todo sobre o negócio? Vou iniciar aqui, então. Primeiro, eu vou pegar uma almofadinha, porque se eu for para trás, as minhas pernas não alcançam. Muito obrigada. Pronto, problema resolvido. Aí, ó, não precisa de tecnologia, mas está resolvido. O ecossistema ele me trouxe uma visão muito interessante de ecossistema, que a gente não faz sozinho. A gente fica ali com a ideia, tua ideia, mercado, e tu tentando resolver, e tu indo. E às vezes tu fica batendo em cima daquilo e não encontra os caminhos. Então, estar conectado com pessoas. E às vezes a gente olha para o ecossistema e pensa só em oportunidades para você vender. Só que o ecossistema não é só oportunidades para você vender, é oportunidades para você fazer parcerias que vão te agregar no teu negócio e no teu desenvolvimento como empreendedora e que vai fazer o teu negócio crescer. Então, para mim, o grande diferencial foi não ficar mais solitário ali no empreender, no olhar para a startup, olhar para o teu negócio e ter que equilibrar todas aquelas bolinhas ali que a gente tem que equilibrar. Porque às vezes a gente pode, Ju, estou com esse problema aqui, me ajuda aí, né? E conectar com as outras pessoas para nesse sentido assim que foi o que me abriu mais. Bom, acho que corroborando um pouquinho a fala da Ana, e também trazendo um pouco da experiência com o Lab Fecomércio, acho que essa visão de ecossistema, principalmente ali dentro do Lab, nos possibilitou ter uma visão mais direta em relação à necessidade dos nossos consumidores, né? Então, muitas vezes a gente tem a mentalidade de construir uma solução muito robusta, com inúmeras funcionalidades, só que a gente está, de fato, criando um tanque de guerra para matar uma formiga, sabe? Como o meu sócio gosta muito de dizer. Então, ser mais objetivo, identificar o que, de fato, o mercado está precisando, usufruindo desse ecossistema, né, para ouvir os lojistas, que são, no nosso caso são os consumidores na ponta, e está conseguindo, com o mínimo de aplicações possíveis, resolver aquela dor e tornar a solução prática no dia a dia, né, para mudar a realidade de quem estiver utilizando ela. Ao longo desse ciclo de aceleração, a gente teve que treinar muitas vezes o nosso pitch. E isso foi bom, porque cada vez que a gente apresenta uma vez, a gente vai lapidando e vai tirando, isso aqui ninguém entende, então vou parar de falar esse termo técnico, isso aqui faz mais sentido, as pessoas entendem. Então, pra gente, assim, foi muito legal ver o negócio se lapidando a cada vez que a gente fazia um pitch. E isso ajudou muito a gente ter clareza de quem é o nosso cliente ideal, quem é o perfil ideal de cliente. E para fazer isso, a gente passou longas visitas em lugares que não tinham nada a ver. Um deles foi uma funerária. A gente tentou vender meu Start VIP para uma funerária. A gente tem prova, quem me indicou fazer isso foi a Júlia. Mas eu que confiei na ideia, né? Então, a responsabilidade foi minha. E a gente foi testando muito. E a cada visita ruim que a gente fazia, a gente, esse não é o cliente ideal por causa disso, disso e disso. E a gente deu a sorte de cair num lugar que tem grande parte do nosso cliente ideal, que é o varejo de pequeno e médio porte, que tem uma vitrine.
Então, para a gente ajudou muito nessa clareza de quem é o cliente que compra de fato, e não aquele que acha legal, só que não quer investir. É interessante ouvindo vocês falarem o quanto às vezes, né, a gente tem um timing para as coisas acontecerem, e quando a gente foca no imediatismo do resultado, a gente às vezes perde a preciosidade do processo, que muitas vezes é fazer 58 pitches no mês. Se eu ouvir 58 vezes e entender que talvez, cara, não faz o menor sentido isso aqui que eu estou falando, o público não está entendendo nada do que eu estou falando, vamos mudar, vamos de novo, vamos entender, vamos conectar, vamos conversar com o lojista, vamos fazer a parceria antes, às vezes, do resultado final, né? Essa tem uma grande sacada aí que muitas vezes a gente não entende que tem um tempo para as coisas acontecerem. E tem alguns processos que precisam ser vividos. E aí, eu escutando vocês, eu fico vendo, cara, olha a experiência aqui sendo destilada ao vivo, porque cada um teve uma experiência bem particular, mas vocês conseguiram também se conectar, né? Também fazer vendas através desse processo, correto? E eu acho que isso é legal porque a gente transforma uma ideia que é lá no início do ciclo, talvez, em um negócio rentável. Né? Então, o maior reconhecimento e o maior investidor que uma startup pode ter são clientes fazendo uma parcela no cartão de crédito e falando, eu vou pagar esses caras. Porque aí a gente vê, a minha ideia é boa ao nível desse cara não falar que é legal somente testar de graça, e sim que ele vai lá e passa o cartão. Quando passou as primeiras vendas do plano anual, eu fiquei, será que ele entendeu o que eu quis vender para ele? Porque, assim, é um desafio aceitar que aquilo ali é um produto que realmente gera valor na ponta. Depois as primeiras foi ficando mais normal, e agora a nossa meta é um fechamento por dia. Tá quase. Boa. Por semana, mas... Eu acredito que essa noção de mercado que o Lab nos trouxe facilitou muito para que nós pudéssemos usufruir dos programas que a Bruna estava citando anteriormente, como o Connecting Lab, né, que, falando da nossa experiência particular, tivemos boas conexões através, tanto em Santa Maria como em Santana do Livramento, em diferentes municípios, todos conectados via FEComércio. E uma vez identificando o público ideal, como o Bruno estava citando anteriormente, se torna muito mais fácil essa persuasão, né? A venda por si só fica mais simplificada, podendo entender o que o cliente precisa e entregando isso na plataforma, como eu trouxe lá na minha primeira fala. Então, a gente une a fome com a vontade de comer e facilita esse fechamento de negócio, que é o principal objetivo pelo qual acho que todos nós estamos aqui. Esses movimentos até do Startup Lab, para nós, foram fundamentais para amadurecimento do negócio, justamente o que o Bruno e o João estavam falando, para a gente ir validando cada vez mais e acertando a solução para a entrega e o perfil, que o Bruno falou muito bem. E nós conseguimos, sim, fechar negócios através de pitch reverso, que é esse movimento de escutar o cliente da dor dele e dizer, sim, isso aí encaixa para ti, e de já ter treinado o teu pitch para saber como tu vai falar para ele aquela dor que ele tem, como é que... Porque às vezes o pitch, a gente fala lá 4 minutos, mas tu não vai falar em 4 minutos para o teu cliente, só que tem muita coisa que ali tu foi treinando e lapidando do teu negócio que vão servir como argumentos para o cliente. Porque se alguém entendeu em 4 minutos o que teu negócio faz, tu tem às vezes 30 minutos, 1 hora para falar, a pessoa vai absorver muito mais. Então, a importância de treinar o pitch, ouvir o cliente, tudo isso vai amadurecendo e a gente trouxe resultados para o negócio, continua trazendo e fechando negócios através das parcerias do ecossistema. Então, estar em contato com as pessoas também, fazê-las conhecerem o teu negócio, ajuda a dizer, olha, eu acho que fulano precisa de ti lá, conecta lá. E o nome faz todo sentido, né? Connecting Lab também. Boa. E deixa eu fazer uma pergunta aqui agora para o nosso público presente. Eu já enxergo algumas startups aqui. Temos startups aqui. Quem é startupeiro? Aí tem um público legal. Quem tem negócio? Uma empresa? Vamos lá. Aí. Acontece, né? Acontece. Daqui a pouco eu vou perguntar quem é que trabalha. Daqui a pouco todo mundo. Né? Tem gente que... Enfim. Não vamos entrar em polêmicas. Mas a minha pergunta é, quem aqui já passou algum perrengue? No seu negócio, na sua vida? E quem aí já passou um perrengue, né? Agora eu quero saber quais os perrengues que vocês passaram.
Quais foram os obstáculos, quais foram os nãos, que foi assim, nossa, eu achei a solução que vai resolver o problema do mundo. Aí chegou lá, não era bem isso. Ou enfim, né, uma experiência, um obstáculo, um não aí que marcou vocês e que talvez possa até ter mudado o rumo do negócio. Tá? Pode até ter mudado o rumo ou não, mas marcou vocês de alguma forma, trouxe algum aprendizado, porque perrengue a gente sempre tem, né? Começar em ordem alfabética? Pode ser. Tu não catalogou antes de vir? Começar por ordem alfabética, que são muitos os perrengues. Eu vou olhar um pouco para a parte interna. A gente está falando aqui do mercado, do cliente, e a gente vai validando para chegar aquilo, a solução para o cliente. Só que a gente não entrega nada para ele se a gente não tem pessoas. Então, eu costumo olhar o negócio como uma tríade de pessoas, processo e o cliente, produto. Então, se eu não tenho pessoas qualificadas, treinadas, capazes, porque esse negócio vai crescer, ele vai se afastando um pouco de você, você vai saindo e vai ficando em outras partes que vão precisando da tua atenção. Então, se não tem pessoas que compraram aquela ideia, que entendem o negócio, que estão treinadas, que estão com a visão que tu quer para o negócio, ou construir coletivamente com elas, tu não vai ter entrega. Tu não vai ter entrega, então não adianta ter a solução melhor que for. Processos, para mim, o negócio é muito importante ter isso muito desenhado e mapeado. O que nós vamos fazer agora, por onde começa, quem faz, para onde vai, em quanto tempo, qual a entrega que tem que ter, o que o cliente vai receber e como que a gente tem que avaliar essa entrega. Tendo isso, eu consigo entregar a satisfação para o cliente, eu consigo entregar o resultado. Aí eu consigo medir. Né? Eu trabalho com marketing já antes da startup, muito baseado na questão de dados, questão de medir. Só que se eu não meço se eu não tiver processo e não tiver as pessoas. Então, para mim, os maiores desafios foram encontrar as pessoas que fechem ali com o teu negócio, que entreguem como você está propondo para o teu cliente. E recentemente, assim, nossa, diariamente, né? O cliente, ele gera a expectativa, tu tá com as pessoas ali para fazer. E teve um fato, assim, que chamou muito a atenção um dia e que serviu para nós, que a gente estava olhando o produto, estava atendendo para outros perfis de cliente, e como explicar para ele que quando você olha uma página, né, no computador, o site, o banner ali, ele fica com o texto, a imagem de lado, e quando vai para celular a imagem faz assim. Aí foi um desafio, porque a gente tinha pensado, isso é tão óbvio. Como é que a gente não explica para o cliente que a visão vai ficar diferente? E para nós parecia óbvio, para o cliente não é. Então, sempre pensar também. Então, foram desafios muito do que estava na obviedade ali para entregar. E treinar pessoas, para mim, é o maior desafio. Treinar pessoas para que elas entreguem. Essa semana mesmo, eu falei com uma pessoa do time que ela fica muito preocupada em resolver o problema e não pensar estrategicamente. Eu disse para ela, eu não quero que tu faça a operação aqui, eu quero que tu pense estrategicamente. Então, olha o problema, sai de fora dele, como é que eu posso ter uma solução criativa e não óbvia para resolver para o cliente, porque ele não quer saber desculpa. Ai, desculpa, a gente não consegue. Então, isso para mim é um grande desafio. E eu corre muito. Ai, desculpa, a gente não consegue. O que a gente consegue entregar para resolver o problema dele, antes de dizer? Está disponível, assim, né? Com as ferramentas que a gente tem, Exato. com os recursos que a gente tem. Exato. Assim como os colegas pontuaram, que é um grande desafio a gente conseguir destacar os principais benefícios da nossa empresa num pitch de só 4 minutos, eu trago o contexto de que também é muito difícil escolher um só desafio dentre tantos que a gente enfrenta, né? Assim como a Ana, eu concordo que pessoas, acho que vem no topo dessa lista, não só elas por si só, mas o impacto que elas causam no meio e nos outros integrantes desse meio. E, além disso, eu traria uma projeção financeira, né? Acho que todo mundo na startup, da ideação até o início do processo de tração, dorme com a incerteza. A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para qual será o nosso custo ao longo desse desenvolvimento, por mais que o mapa muitas vezes não seja o território e a gente vai enfrentar variáveis, essa projeção pode auxiliar a ter um caminho alternativo a enfrentar uma barreira ali na frente.
Então, olhar para editais, olhar para investimento, olhar até mesmo para recursos próprios, né, o que é saudável e como manter esse projeto a longo prazo até que a gente consiga atingir os objetivos pelos quais entramos nesse mercado. Então, traria esses pontos como os principais a serem analisados. Muito bom. E a gente tem, na nossa empresa, a gente teve que desenvolver um produto que não existia antes e fazer algo muito novo. Então, para a gente, o primeiro grande desafio é fazer algo que funciona. E aí, até chegar lá, foi um desafio. A gente teve vários bugs, assim, que foram os do... Tem na nossa trajetória ali, a gente já sabe, o bug da vertical, por exemplo. A imagem não ficava na vertical, porque a gente pega qualquer TV e transforma em um totem que roda os stories do cliente em tempo real. E isso, assim eu falando, funciona. No slide que eu fiz, funcionava. Mas quando o cliente usava, a imagem estava assim e aí ela virava. E aí a gente foi atrás de como fazer para ele funcionar. E aí, todos que estão ali passaram por esse desafio junto com a gente. Muito obrigado por ter superado, falado com o cliente. Ah, não, é a tua internet e tal. Né? Mas algumas vezes era. E aí a gente foi corrigindo, e hoje, até agora, eu acho, nenhum cliente tem mais a TV dando a mudada. E aí foi para a gente formatar esse produto que funcione. Se eu abrir agora o site Meu Store TV, criar a conta, dar play, baixar o aplicativo na TV, vai funcionar. Até chegar aí, a gente passou a primeira fase, foi do computador. A gente abria nossa plataforma, dava play no HDMI e rodava no projetor, na tela, no painel de LED. Depois, o segundo nível foi para o Chromecast, que não funcionou nem um dia na nossa empresa. Daí a gente devolveu os Chromecast que a gente comprou e comprou TV Box. Não, na verdade era a Fire Stick. A gente fez uma parceria com o Jeff Bezos e aí ele começou a enviar para a gente os Fire Stick. A gente comprou uns 30, 40 nessa ideia e depois a gente achou outro aparelho que funciona um pouco melhor que o Fire Stick para nós, que é um TV Box específico. E a gente agora está analisando junto com o Léo, lá, nosso importador oficial da empresa, para fazer ele já com a nossa marca, com a nossa estrutura e uma identidade visual que combine bem. Inclusive para entregar para as TVs que não tem Android e o nosso aplicativo rodando. TV que já tem Android e roda aplicativo, é só pesquisar lá meustore.tv, vai achar, baixa, já roda em qualquer TV no Brasil que tem essa tecnologia, que é uns 50% mais ou menos. O restante de LG e Samsung a gente está lançando. Mas um perrengue que ninguém sabe, e só o Marcelo sabe talvez, a gente estava lá na Gramado Summit, e a gente indo com muita coragem, pouco estrutura de negócio, umas empresas de 35 milhões lá, e a gente com muita coragem falando, não, isso aqui é o que a gente acredita. E a gente foi passando as fases, e a gente chegou na final, na etapa final de ter a premiação das 3 melhores de todo o desafio lá da Venture, que faz a parte de aporte de capital. E aí a gente, não, vamos lá, estamos muito empolgados e tudo mais. E daí a gente pensou, a gente já registrou a marca, né? Porque a gente vai subir no palco aqui, tem 3.000 pessoas assistindo, a gente já registrou, né? Porque imagina, primeiro lugar, Meu Store TV, e aí vai alguém lá, registra, aí a gente vai ter que comprar e alguém registrou, né? Marcelo, alguém registrou essa marca? E aí, 15 minutos antes de subir no palco, o advogado, é o seguinte, eu sei que tu tem muita coisa para fazer aí, mas eu preciso de uma mão agora. E aí, manda o boleto aí, vamos fazer agora isso. E aí a gente registrou uns 15 minutos antes de subir no palco da Gramado Summit. Então, deu um respiro, assim. Funcionou, né? Então, esse foi um perrengue que ninguém sabia até agora. Agora foi revelado. E tá registrado já, não vem Foi revelado o perrengue, muito bom. E falando um pouquinho sobre validação de negócio, primeiros adotantes, como é que foi esse processo para validar, né? Como podem trazer os perrengues também, mas principalmente trazer como foi para vocês, quando aconteceu, em que momento da startup, olha, boa, validamos. Como foi também essa interação com esses primeiros clientes, os primeiros feedbacks, contar um pouquinho dessa trajetória. Vou começar por aqui para facilitar depois. Talvez alguns de vocês já ouviram o conceito do mercado X e do mercado Y. O mercado X, para a gente que trabalhava com marketing, comunicação, já antes do Meu Store TV, são todas as pessoas e clientes que a gente tinha um contato próximo e conseguiria fechar uma venda rápida. Então a gente aproveitou todo esse mercado, o primeiro cliente que contratou e o único plano anual que vai ser vitalício da nossa vida contratou, a gente foi nos primeiros parceiros que a gente tinha, porque o pilar de confiança e credibilidade já estava construído. Eu não precisaria explicar a ideia e depois vender.
Então a gente mapeou todo o nosso mercado X, que é o primeiro nível de mercado que a gente tinha. Então os contatos da Júlia, do Marcelo, do Vini, do Léo, a gente foi para oferecer. E aí surgiram os primeiros clientes. O primeiro cliente foi uma padaria, que até hoje é cliente. Óbvio, né? O plano vitalício, ele nunca vai cancelar. Eu vou botar no nosso slide, nosso primeiro cliente está com a gente até hoje, 50 anos depois. Né? Ninguém vai Esse slide nunca muda no pitch. Nunca. E aí a gente foi validando com esses clientes e pra gente foi interessante que esse mercado X, por exemplo, eu conheço o cara lá da padaria que contratou a primeira vez. Quando eu conheço ele, aí eu consigo o mercado Y, que é o conhecido desse cara da padaria. Então eu tô a uma pessoa de distância. E aí a gente começou a não se preocupar tanto em chamar cliente desconhecido. A gente foi num efeito pirâmide, né? Então, Mr. TV não é pirâmide, não se engane. Não se assustem. Até que provem o contrário. Bom, acho que o nosso processo das primeiras vendas todas se deram através do ecossistema da FEComércio, que foi muito importante para que nós tivéssemos aquele ambiente seguro de validação, que, como um bom mentorando da Juliana, não poderia deixar de citar, né? E acho que vem muito na mesma linha daquela fala de nós temos esse olhar de quais ferramentas de fato estão fazendo sentido, né? E não enfeitar tanto o sistema cheio de funcionalidades que ali na ponta não farão sentido. Então, é nesse primeiro contato que a gente consegue ali ter uma melhor clareza do que o nosso cliente estará utilizando, do que estará melhorando os seus processos, e a partir dali virão muitos feedbacks construtivos também para a nossa evolução, né? Porque é importante que a gente veja o negócio dessa forma, como um organismo vivo e vai estar em constante evolução. Até mesmo o Bruno aqui do meu lado, em reuniões de parceria, trouxe para nós sugestões que são hoje alguns dos nossos principais diferenciais, como a tela da Ju, que atua como um chat GPT interligado com os sistemas internos do negócio para trazer insights para os próprios colaboradores. Então, tu consegue ter uma IA vinculada com o teu ERP, com o teu CRM, e a sugestão veio através de uma venda para um colega nosso no ecossistema. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para poder evoluir e estar acompanhando o mercado, né? E o mercado vai estar sempre em evolução. Tem até aquela fala do Flávio Augusto, isso, né? Que vocês citaram no podcast, que nunca está estagnado. Ou tu está crescendo, ou tu está caindo. Tá caindo. E nossos clientes são muito importantes para que a gente possa ter esse processo de evolução. E até antes de passar para a Ana, te ouvindo falar, eu acabei lembrando de um cliente que veio através do Conecta, lá de Santa Maria, e que tinha um alto nível até de complexidade, né? Porque é uma empresa de monitoramento, de segurança. Esse cliente também passou pelo pitch reverso. E eu estava pensando, né? Foram muitas etapas e estão sendo ainda muitas etapas, né? Até conseguir. Obviamente, ali não era só uma etapa de validação, mas também de entendimento desse público-chave, até onde a gente consegue ir, o que a gente consegue entregar de momento e para onde a gente também precisa avançar às vezes, né? Ou seja, bom, se eu tiver que contratar a consultoria X para resolver esse problema, eu vou contratar, porque agora eu estou com um cliente na minha frente que está apontando um desafio aqui, e é um desafio que pode, não só um desafio meramente para resolver a dor de um cliente, né? Porque às vezes a gente também não pode se voltar todo o tempo, não, chega a Juliana, ela quer uma coisa, chega o Bruno, quer outra. A gente tem que entender o core do nosso negócio. Mas quando a gente está diante de um cliente que pode ser considerado um cliente ideal, tem uma possibilidade ali de um aprendizado muito grande. Eu acho que isso, no processo de validação, enquanto startup, é muito rico, né? Porque a gente está suscetível ao erro, ou seja, eu estou me expondo, mas num ambiente seguro, em que o meu cliente veio através do Conecta ou do pitch reverso, e olha, eu sei que eu estou lidando com uma startup, ele precisa validar essa etapa aqui, ou enfim, está construindo esse negócio. Então tem essa pegada também, né, João? Eu acabei me lembrando dele aqui porque eu acho que teve um nível de complexidade maior, né? Exatamente. Foi uma situação que, além de ser o cliente que possuía o maior volume, também seria o maior número de integrações, né? E além dessa demanda ser mais elevada em relação ao restante dos clientes na cartela, ele também era alguém com um olhar de evolução muito grande. Como eu pontuei antes, nós trabalhamos com inteligência artificial vinculada ao atendimento. Esse cliente, por ser do ramo de monitoramento, ele já tem projetos para vincular a IA com as câmeras, para já disparar mensagens em relação àquilo que está aparecendo nas imagens. Então ele já tem uma noção de evolução muito grande, e daí nós entramos naquela esfera do que a Renata estava falando anteriormente, antes de iniciarmos o painel, de nós sabermos o momento de dizer sim e de dizer não, né? Porque tudo pode parecer muito deslumbrante, muito tentador, até para contentar a vontade desse cliente, ou quem sabe se adaptar para um nicho mais específico. Porém, é um ponto de atenção bem relevante nós sabermos identificar quando vale a pena atender essa necessidade que está sendo nos trazida
e quando é melhor deixar para um próximo momento ou então não dar seguimento nesse tipo de implantação. Fiquei lembrando aqui de histórias e o Reconecta, atrair, engajar e converter. Nosso desafio sempre no início foi não somente criar as páginas de forma rápida e automatizada. Se tu tiver o texto e imagens que tu vai subir ou as cores, em 2 minutos você pode criar dentro do Reconecta um site ou uma landing page de forma automatizada. Só que não era esse o único objetivo. A dor que nós queríamos naquele momento que surgiu dos nossos clientes era eles querem vender, converter mais. Então, a página ela precisa atrair, ela precisa fazer com que as pessoas fiquem ali, consumam a informação, mas que o meu cliente consiga ter as informações desse lead para poder converter, não só de forma ativa, mas de forma que ele também possa prospectar. Então, o nosso desafio era conectar no maior canal de conversa, que era o WhatsApp, para que esse cliente fosse diretamente para o WhatsApp, integrar isso num painel de CRM para que ele pudesse fazer a gestão rápida, assim, ele precisar copiar, colar lá, olhar as informações, que com um botão ele conseguisse ir avançando. A gente começou com Frankenstein, né, como tudo, então juntando ferramentas ali, vendo se ia dar certo, e testamos com um cliente que na época é o nosso primeiro e continua sendo cliente Conecta, é uma indústria que vende móveis de poltronas, salas de jantar, mesa, e é um produto de alto padrão. Se a gente conseguisse fazer com que esse cliente mostrasse para as pessoas que ele quer atingir e ter a base de dados para ir convertendo essas vendas, bom, aí a gente atingiu o nosso objetivo. Então a gente ficava dando F5 quase todos os dias, toda hora, para ver se o painel mudava e se entrava. A gente fez, treinou, montou, como é que a gente vai treinar o cliente para ele usar o nosso CRM, que nem nós tínhamos usado o CRM, né? Não, treinamos uma pessoa do time dele, comercial, e quando ele deu o F5 que estava cinzinha e foi para o verde e ele colocou lá o valor da oportunidade, para nós foi a maior vitória. Ele conseguiu converter aquele cliente que entrou através da nossa estratégia. Então, ela não é a plataforma, ela é um meio para que os clientes possam atingir esses resultados. Então, a gente monitora e olha muito para isso no negócio deles, de gerar essas oportunidades de venda, mas como dar subsídios e ferramentas de forma rápida e prática para que eles possam, de fato, converter e não perder nenhum lead, porque se o lead entra em contato e deixou algum dado dentro das páginas do Econecta, mas não clicou lá no iniciar conversa, ele não perde esse dado. Então, ele pode entrar no CRM e, esse aqui eu não estou conversando, eu vou chamar ele porque ele teve interesse. Então, o nosso maior objetivo também é sempre, por trás da solução, ter essas ferramentas que auxiliam eles a converter mais as vendas também. E aí, quando esse cliente conseguiu fechar as primeiras oportunidades e ele foi colocando lá os valores, a gente até olhou, mas tá barato, né, o que a gente tá pagando também, que ele tá pagando. E aí, o valor que tu consegue gerar para o cliente, né, converter em vendas e mostrar para ele que a tua solução entrega para aquele objetivo que ele busca. Então, para nós, isso foi muito gratificante. Foi o primeiro cliente, ele usa até hoje, bem direitinho, o CRM. E é uma indústria de médio porte. E às vezes a gente acha no mercado, né, que vai chegar nessas empresas, eles vão ter RPs, vão ter CRM. Tinha planilha do Excel. E na planilha do Excel é que ele tinha que fazer esse controle. Aí o Excel vai ficando lá, ou ficava nas conversas do WhatsApp do comercial e ia ficando perdido. Agora ele consegue ter mais assertividade para fazer essa gestão dos contatos que vão chegando através do digital. Incrível. Vocês estão gostando do papo? Sim? Vocês estão gostando do papo? Tá. Daqui a pouco eu quero ouvir perguntas da plateia, hein? Aqueçam as perguntas. Falamos um pouco do negócio, falamos um pouco da validação, mas eu queria também ouvir vocês, Ana, João, Bruno, enquanto líderes dos próprios negócios, né? Eu, particularmente,
mentorei os 3 negócios e tive a oportunidade de conhecer vocês, e vocês são lideranças inspiradoras, porque vocês, ao momento que a gente vai construindo, e aqui só numa visão rápida eu vejo várias lideranças inspiradoras, né? Que a gente acaba cruzando o caminho e entendendo, porque vocês vivem o negócio, vocês entendem o propósito do negócio e vocês, de fato, transmitem isso por onde quer que vocês vão. Então, vocês se tornam, de fato, referências muito importantes. E aí eu tenho uma pergunta para esse olhar de liderança de vocês. Como que é, vou dizer um equilíbrio, mas talvez equilíbrio nem seja a melhor palavra, tá? Vocês podem até me corrigir, mas como trazer um certo equilíbrio para uma certa pressão que muitas vezes pode se ter por inovar constantemente, não para entrar no hype, mas porque o mercado às vezes pede, bem como tu trouxe aqui alguns pontos, né, Ana? Olha, a gente entendeu isso, então rapidamente precisamos mudar e implementar. Então, como que vocês, enquanto lideranças, enquanto pessoas, lidam com essa questão da pressão por inovar, da sustentabilidade do negócio, né, que também vocês já falaram, não é uma questão de um imediatismo, mas como eu faço esse negócio crescer, se perpetuar, e ainda construir e levar o time junto, né? Porque esse é um desafio que vem muito à tona. E eu queria muito ouvir da perspectiva de vocês enquanto líderes também. É uma ótima pergunta. Isso eu acho que é importante que cada vez a gente está sempre se questionando também sobre isso. Mas tem uma palavra que eu aprendi a praticar ela, né? Eu acho que é muito importante. A gente estuda, faz leitura, faz mentorias, mas e aí quando tu coloca na prática, sabe que tu vai fazer isso funcionar, que é flexibilidade. Eu tenho um planejamento, eu tenho um objetivo, todo mundo sabe que tem que entregar, nós temos lá o famoso roadmap, né, etapas, cronogramas, mas às vezes as coisas saem. E como você, como líder, né, de que forma você, como líder, consegue flexibilizar para que o time também não fique... Que não adianta todo mundo nervoso ali trabalhando, porque a gente não vai conseguir fazer aquilo que estava no planejamento ou na entrega daquele dia, ou enfim. Como tu saber flexibilizar e dar esse direcionamento para o time. Eu acho que isso é um ponto que eu aprendi a praticar, a ser flexível. Bom, hoje a gente tem que mudar a rota, ok, mudamos. Depois a gente volta, retoma, porque aquilo precisa ser visto, precisa ser... E também entendeu aquele quadrante, né, do urgente, do que é importante, o que não é, os sims, os nãos. Por exemplo, eu estou numa fase agora, indo para dezembro, né, que nasce o Tomás, o meu filho, que eu decidi que outubro e novembro eu não vou para eventos muito longe, porque a qualquer momento isso pode acontecer. Só que antes de eu ter pensado nisso, eu aceitei o convite da Dani e da Bel para ir para Floripa, que é agora final de outubro. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou? E a gente mora aqui em Porto Alegre, não tem família aqui perto, sozinha. Mas a flexibilidade entrou e, opa, como é que a gente pode resolver isso? Então, tanto na tua vida pessoal quanto na vida profissional, é importante a gente praticar. Para mim, foi muito importante, porque eu sou uma pessoa, sempre fui muito metódica. Eu tenho um problema no ombro, eu fui uma vez no ortopedista e ele só disse assim, levanta os braços. E eu levantei. Ele não me deu o diagnóstico, me disse assim, tu é bem austera, né? E eu vim aqui para ver que problema eu tinha. E aí aquilo ficou batendo na minha cabeça. Isso é bom, isso é ruim, mas às vezes isso é bom para... E aí a gente estava conversando semana passada sobre isso, né? Para onde eu tenho que canalizar. E a prática da flexibilidade tem me ajudado muito. E o time ganha como produtividade. Aprendi também a como delegar. A como delegar e fazer com que as pessoas entreguem o que precisa ser entregue. Então, se eu tenho um processo e as pessoas bem capacitadas, o negócio vai. E eu não preciso ficar ali um tempo. Eu posso dedicar a minha energia e o meu tempo para outras questões que são estratégicas. No início eu ficava, às vezes, até me culpando, porque tu parece que tem um tempo ocioso, né? Tu pode ler, tu pode estudar, tu pode estar aqui e as coisas estão acontecendo, mas é porque tu ajustou aquilo, tu trabalhou, né? Tu construiu para aquilo que está acontecendo. Então, essa flexibilidade tu precisa ter também, de entender, não, eu posso estar aqui porque eu construí aquilo e as coisas continuam dando certo. Então, para mim, isso foi algo que eu fui aprendendo a praticar e procuro agora também estar implementando.
Perfeito. Eu acho que, assim como tu trouxe a importância de nós sabermos delegar, também é muito crucial saber escolher quais pessoas estarão ao nosso lado, né, ao longo dessa jornada. Porque a gente, por mais que nós estejamos em constante evolução e buscando o máximo de aprendizado possível, nós não conseguiremos ser 100% em tudo. Então, é importante ter essa noção, ter essa divisão de atribuições e contar com pessoas competentes que estarão ali por ti naquele momento em que tu não possa, né? Isso é definitivo, assim, eu acho, numa jornada a longo prazo. E, continuando a lógica da flexibilidade, tem um conceito que eu ouvi até nos podcasts do Lab, que vem muito na linha da resiliência, que é o antifrágil, né? Nós, além de sermos resilientes, sabemos aprender com essas adversidades que surgirem e anteciparmos isso numa situação futura. Então, estar aprendendo com aquele erro para que ele não venha a se repetir e não se torne algo cíclico dentro da empresa. Acho que é um aspecto importantíssimo a ser olhado também para manter esse equilíbrio e um pouquinho da sanidade também, né? Que sessão de terapia, né? Bem legal. De equilíbrio, assim, até a gente estava almoçando um dia lá no centro de Porto Alegre, a gente falou assim, cara, olha só o que é o nosso trabalho. A gente, assim, trabalha provavelmente mais do que a média normal das pessoas, né? Quem acha que trabalha bastante? Quem acha que não trabalha? Não, calma, tá? Mas, assim, a gente tem um privilégio gigantesco de estar trabalhando com algo que a gente ama muito, e isso é muito interessante. Na minha visão sobre flexibilidade e equilíbrio, eu tenho clareza total que eu estou no desequilíbrio. Só que eu estou muito dedicado a fazer bem feito esse desequilíbrio. Porque, assim, quando a gente... Eu não sei se vocês, tá? Mas no meu caso, eu não tinha tanta clareza do que eu queria fazer, assim, profissionalmente, até começar a ter cada vez mais. Quando a gente fundou a curadoria, que foi a empresa antes do Store TV, eu fui começando a entender o que eu fazia bem. Só que ainda assim tinha uma lacuna de cara. Eu não consigo aproveitar tão bem ainda minhas habilidades para o que eu vou fazer. Quando nasceu o meu Store TV, eu falei, é aqui. É aqui que eu vou conseguir fazer mais diferença do que na outra função que eu fazia. E aí agora, assim, não tem tanto equilíbrio e tudo mais, mas eu sei que isso é planejado, eu estou aproveitando uma fase que não volta. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui, vocês acreditam? Isso aqui é meu trabalho, ó, tá filmando e eu vou postar trabalhando depois. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conseguir aproveitar cada segundo entregando o máximo do que a gente sabe fazer. Então, quando eu me encontrei nessa lacuna onde eu estou fazendo, eu quero ficar fazendo isso aqui anos, minha vida inteira, cara, eu vou gastar um pouco da minha energia, vou desequilibrar aqui, depois tiro algumas férias, mas, sim, até comprometimento com os sócios ali, cara, eu vou estar 24 horas disponível para o negócio. Não é tão ideal? Não é. Só que eu tô tão comprometido em fazer a gente se tornar alguém muito reconhecido como um trabalho muito bem feito, que, assim, 24 horas contem comigo, porque o negócio, ele saiu do zero, chegou em 100 de velocidade e agora a gente não pode parar. A expectativa está muito alta, entendeu? Imagina a Ju falar, cresceram até aqui e pararam. Não, agora a gente tem que, mais uns 2 anos, depois a gente vende aí para multinacional. Muito bom. Eu costumo falar, às vezes, que a gente precisa trabalhar que nem as metodologias nos ensinam, né? Vamos trabalhar por sprint e pausa. Ou seja, às vezes a gente vai dar um sprint maior, do tipo, cara, vamos acelerar, já tá no 100, mas acelera mais um pouco, afunda esse pé nesse acelerador aí, porque o momento é esse, depois eu dou um jeito de me regular, assim. E eu acredito que esse desafio, mas a forma como vocês levam esse desafio é muito legal, porque vocês acabam inspirando as pessoas ao redor de vocês, o que também é um clássico, né? A gente não faz nada sozinho, assim, é impressionante. A gente até consegue alguma coisa sozinho, assim, mas se esgualepando, né? E leva muito tempo também para às vezes conseguir. Quando a gente consegue influenciar as pessoas ao nosso redor, sejam colaboradores, sejam parceiros, sejam as próprias vendas que a gente vem a fazer para parceiros e tudo mais, facilita muito, né? Então, é muito legal, assim, eu queria muito ter ouvido realmente essa perspectiva de vocês que estão aí rodando, fazendo acontecer. Temos perguntas da plateia? Não me digam que vocês são envergonhados. Tem aqui, ó, já temos 2, é isso que eu gosto. Vou começar por aqui, logo vou aí. Gestão boa, 5º ciclo de aceleração?
Então, como já foi apresentado, né, mas que eu sou o Silvio, sou da Gestão Boa, uma startup de Rio Grande, a gente participou do quinto ciclo. E, bom, minha pergunta, na verdade ela serve para os três, mas quem me provocou essa pergunta foi o meu Spotify TV, que falou que queria adquirir um cliente ao dia, né? E, tipo, uma das nossas dores também é a aquisição de clientes, por isso que eu tenho essa pergunta. Como que tu pensa estrategicamente para acelerar e melhorar o marketing da tua startup? E também se tu tem algum plano de também como isso não envolver tanto tu, porque se tu, por mais que tu goste de trabalhar, tipo, eu também gosto de trabalhar, eu gosto de estar ali 24 horas. Mas o meu ideal é conseguir ter uma estratégia que não dependa de eu fazer isso o tempo todo, né? Muito bom. Uma salva de palmas, pergunta, Silvio. Sergio Groisman aqui na... Tá. Cara, muito obrigado pela pergunta. E, assim, no início, é até saudável que a gente faça toda a parte do trabalho para entender as fases e os quadrantes ali. Depois, com o tempo, ó, eu falando com a experiência de 1 ano da startup, né? Com o tempo de trabalho, a gente entende e organiza um pouco mais as coisas para conseguir transferir algumas responsabilidades. Então, nos primeiros meses, eu ia fazer as visitas para todos os clientes, eu fazia essa parte de abordagem para pegar informações. E aí, cara, quando eu ouvi o conceito de ICP e eu parei para ir profundo nele, eu consegui ter uma transformação gigantesca na questão de conversão, na aquisição de clientes, quando eu ouvi ICP. E a gente mapeou 4 coisas que fazem um cliente fechar com a gente quase que instantaneamente. E aí, depois que a gente viu isso, a gente busca clientes com essas características. Mapeou, esse cliente vai ficar muito feliz e ele conhece outros muito parecidos com ele. Então, cresce em efeito cascata, assim. Como que a gente cresceu também sem depender tanto da gente, dos sócios? Primeiro, a gente desenhou um pouco melhor as funções e como que a gente mais vendia. Então, primeiro, a gente até contratou uma pessoa para o comercial, só que a gente viu que não era ali que a gente fechava a venda. E sim, em pessoas que conseguem, já tendo uma rede de contatos e energia, conectar com esse perfil de cliente ideal. Então, o Léo, por exemplo, ali, levanta a mão, Léo, esse cara aqui, ele passou uma grande parte do tempo em Balneário Camboriú, porque estava muito alinhado com a gente de o que era o produto, como que funcionava, para conseguir vender e representar lá. Ele já estava por lá, já estava, né, aproveitando a vida por lá, e falou, cara, eu vou vender um negocinho aqui, um meu Store TV, e aí começou a visitar os ambientes, e a gente tem um mini curso que a gente gravou de como vender meu Store TV, e mostrando esses 4 pontos. E aí toda pessoa que começa, ou ela tem uma reunião onde eu dou esse curso presencialmente para ela, ou ela pode assistir esse treinamento que está lá na Wi-Fi. Quem quiser acesso, manda Wi-Fi no brunodacosta.com.br, tá? É verdade. E vai ter acesso a esse treinamento de como vender meu Store TV, porque todos conseguem. E a gente tem 3 vendedores ativos atualmente em regiões diferentes do Rio Grande do Sul. Um é o Nicolas, que ele está em Sapucaia, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Outro é o Léo, que está em Santa Catarina e o restante do Brasil, onde for preciso. São Paulo está programando para isso também. E tem também o Guilherme, que é de Torres e Capão da Canoa. E a gente tem uma estratégia que está ativando e melhorando. Por exemplo, para não depender tanto de mim, eu modelei como vende. Tem os 4 fatores, que é ter uma TV no estabelecimento, ter movimento de pessoas, trabalhar com nicho visual e mexer no Instagram. Fez isso, é só mandar o link de pagamento que ele tende a comprar. A gente faz tráfego regional para Torres, 1 quilômetro no centro, manda o lead direto no WhatsApp do nosso vendedor. E aí, um canal direto, ainda não tem landing pages, né, mas é um canal direto para o WhatsApp, e aí a gente dá suporte para o vendedor. Se a gente for querer vender para todos os clientes, é impossível, e é melhor dividir uma boa comissão do que não ter venda. Bom, é até difícil depois de uma resposta tão boa assim, né? Mas eu acho que é importante tu olhar para as particularidades do teu negócio, tá? A gente tem mentalizado que o processo ele é campanhas de marketing, aquisição e isso que vem sendo vendido nos últimos anos, mas nós, por exemplo, tivemos uma perspectiva bem diferente. Ao invés de, por mais que antes do chat, um dos empreendimentos que eu possuía era uma agência, tendo essa estrutura para campanha de tráfego, para toda essa aquisição online, nós optamos por um trabalho de venda ativa, para evitar essa concorrência digital, né, esse leilão nas campanhas com clientes que muitas vezes já estão bem mais consolidados, trabalhando com um investimento muito maior do que nós teríamos condição de aportar naquele estágio em que estávamos. E a partir dessa venda ativa, fruto de indicações, fruto dos programas de conexões do Lab,
nós conseguimos montar uma base, uma cartela de clientes, que possibilitou, então, já ter recursos financeiros para irmos expandindo para outras formas de aquisição. Então, muitas vezes não é o óbvio que deve ser feito, né, e sim aquilo que melhor se adequa ao teu negócio. Obrigada pela tua pergunta. E pegando esse final do que o João falou, do que adequa ao teu negócio, por exemplo, nós entendemos que o processo de aquisição de clientes ele não é um processo estático, não é um processo que determinou aquela vez e vai seguir sempre, ainda mais dependendo dos estágios que o negócio está. A gente ativou alguns formatos de aquisição, indo, por exemplo, primeiro no mercado X, aqueles clientes que a gente já conhecia, e para ir para o mercado Y, para buscar, a gente não se limitou a uma estratégia, e essas estratégias a gente vai olhando e validando elas. Bom, eu estou investindo tanto a gente falar de estratégias digitais quanto de estratégias offline, de montar time de prospecção, vendedor, tudo mais. Mas o que a gente utiliza e olhando? Bom, vamos supor, eu tenho 4 estratégias de aquisição de cliente. Eu levanto quais são as estratégias, o que eu invisto e qual o retorno de cada uma delas. E qual a sazonalidade que isso vai acontecendo. Aí eu consigo saber, em determinados momentos, qual eu vou estar investindo mais, quais eu vou só manter, para aquele número de clientes que eu vou precisar ter. Embora eu trabalhe no digital, mas a minha aquisição não é única no digital. Hoje, nesse momento, a gente está convertendo mais clientes que estão vindo do off da indicação de parceiros. Então, nós entendemos no nosso negócio que não existe uma única estratégia, que a gente vai validando, e como a Dani diz, é sempre um organismo vivo. Ela está sempre se transformando e olhando, porque o teu negócio vai... para nós, hoje, no momento do Econecta, a gente está indo para um outro momento do negócio, está dando mais um passo, em que a gente quer atingir um outro perfil de público. É algo que a gente que a gente desconhece a aquisição, a negociação. A gente conhece ali o ICP, imagina, treina como vai ser, quando chega lá na frente do cliente, muda. Mas aí testando, treinando e validando, e não dependendo de uma única estratégia. Aí sim o teu negócio vai conseguir, para nós, tem servido isso assim. Bom, eu consigo ir fazer relacionamento, eu consigo... ver como é que está o tráfego pago, eu consigo falar com os parceiros e eu vou tendo aquisição de clientes. E algumas é maior, outras é menor, mas para nós funciona dessa forma. Boa tarde. Primeiro, obrigado por compartilharem, né, a jornada de vocês. É sempre bom a gente estar nesse ambiente de inovação, ouvindo histórias reais. Então, parabéns novamente. Eu queria saber, primeiro, meu nome é Hugo, tá? Eu sou CEO da Goiás Connect, uma empresa voltada para tecnologia em segurança, sistema de segurança. Também temos uma startup voltada para esse segmento. Participamos aqui já de alguns painéis junto com o convite da Rafa. Eu queria saber de vocês, assim, que é uma pergunta que talvez quem tem startup gostaria de ouvir. Durante a jornada de vocês, se vocês conseguiram, proporcionalmente ao tempo de existência, atingir aquelas metas que a gente faz nos slides lá, né? De faturamento, de prospecção, de crescimento, né? E proporcionalmente ao tempo de vocês conseguiram isso? Se conseguiram, qual foi o fator determinante para alcançar isso? E se não conseguiram, o que vocês estão planejando para conseguir alcançar? É uma ótima pergunta, né? Obrigada, Hugo, pela tua pergunta. Eu vou começar respondendo, porque enquanto tu falou isso, me veio o pitch do último Demo Day, o meu roadmap. Nada do que estava colocado ali, né, no período, no tempo, né? Não que a gente deixou de buscar aquilo, mas no tempo que se queria atingir, não atingiu. E aí vem com o que a Ju falou, a gente saber olhar para aquilo e saber que vai atingir num determinado momento. Muitas vezes a gente precisa aprender mais, melhorar nossa tecnologia, buscar aquilo para atingir número de cliente, faturamento, equipe, tecnologia, mas dentro da nossa realidade não chegamos a esse nível não, de tudo que a gente tinha planejado, mas a gente continua firme no propósito de atingir aquilo e vendo quais são as estratégias que a gente vai implementar para conseguir.
o papel aceita muita coisa, mas ela às vezes não se aplica no tempo que a gente colocou lá. A gente não deixa de olhar, continua indo atrás. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, o que estava no roadmap de julho, ele não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Acho que o roadmap a gente vai atualizando a cada apresentação, né, com as datas um pouquinho mais para frente. Mas eu gostei muito da tua pergunta também, parabéns pelo ponto levantado. E vejo isso se conciliando com o que eu trouxe na pergunta da Ju sobre como manter o equilíbrio, né? As coisas elas vão fugir da rota, haverão metas que a gente talvez consiga atingir, a grande maioria delas, por partes dependerem de fatores externos, acabam fugindo do nosso potencial naquele momento, né? E quando isso não acontecer, é necessário que a gente possa botar o pé no chão, manter a tranquilidade e ter já um caminho alternativo a ser olhado para que a gente possa reorganizar, seguir, né? E ter esse conceito do antifrágil para que isso não venha a se repetir. Nós passamos por algumas experiências não tão positivas, não em relação a metas, mas até mesmo em desenvolvimentos internos, e uma vez ali conversando com toda a equipe, criando o planejamento que vocês já estão habituados a ser feito, houveram eventualidades, aqueles prazos não foram atingidos, isso gera conflitos, né? Então, foi muito importante que a gente soubesse olhar, né, esses erros, estar entendendo por que erramos, para que nas próximas datas a serem estipuladas, nós não falhássemos nos mesmos aspectos, mas em outros, e assim vem a evolução constante, né, que a gente tanto falou aqui. Eu acho que esse cara viu um pitch nosso. Mas no slide, quando a gente vai fazer o pitch, eu acho que tem dois tipos de startup, né? Uma que bota um número absurdo para mostrar para o cara que está assistindo o pitch, eles são muito gigantes, né? E tem a startup que busca colocar uma projeção realista para conseguir mostrar que está tão empenhada quanto aquele número ali. Nós, no último pitch ali que a gente colocou a nossa projeção, a gente procurou ser o máximo específico, pé no chão possível. E nessas métricas de roadmap, geralmente a gente coloca ali meta de clientes e faturamento, que é o que mais importa no final. Essas metas a gente está batalhando para conseguir, o nosso roadmap tá até dezembro, então não é jogo perdido, tá? Mas tudo que dependeu da nossa ação e não da decisão de compra do cliente somente, a gente fez quase que o dobro do que a gente botou lá. Porque a gente lançou 2 aplicativos nesse meio tempo, um para TV ali para configuração completa e outro só para dar o player e arrumar no computador. A gente fez a inserção de 3 comerciais em outros ambientes que a gente nem tinha no roadmap, só que fez sentido. Fechamos o contrato e a gente está em 4 Cindy lojas de 4 regiões do Rio Grande do Sul. Isso não estava previsto no roadmap. Tudo que dependeu da gente fazer, executar, ir lá e botar a mão na massa, a gente conseguiu fazer quase que em dobro. O que dependia de fatores externos que a gente não tem controle, esse a gente ainda não alcançou. Mas a gente está numa linha de conseguir. E no nosso roadmap é uma venda por dia. E é o que a gente precisa para conseguir manter essa estrutura. É pé no chão, bem possível, bem pé no chão. E só que a gente sabe que ainda assim, fazendo isso, é legal, porque devolver o pitch, eles falaram que vão fazer isso e conseguiram. Então a gente está tentando alinhar a expectativa com o nosso potencial de entrega. Isso me lembra a construção do teu roadmap em algum momento, algum pitch, não vou me lembrar se foi o final mesmo, ou se era alguma outra ação, ele tinha o roadmap, assim, e aí eu lembro os meses, eu não vou lembrar o que, tá? Mas eu lembro os meses. Agosto, isso aqui, tá? Setembro, e a gente tava, junho, né? E ele, setembro, isso aqui já aconteceu, vou ter que botar pra cá. Então, é muito real, assim. E eu acho que é bem bacana essa colocação que vocês trouxeram e a colocação do Bruno também. Porque, sim, a gente tem aquele momento de querer impactar. Não, porque eu vou atingir, sei lá, 1 milhão, 5% do mercado bilionário. Daí dá 4.500 empresas. É difícil. Não estou dizendo que não vai. Se vocês não conseguiram, contratem Chat on Cloud para automatizar isso aí. Toma. Numa apresentação nossa, estava assim, né, o aumento de mercado, 150%, mas a gente saiu de 3, foi para 8. O 150% impacta era real, muito. no caso. E a gente é das startups que coloca o número real. É um número, ele era real. E o valor que a gente tirou, a gente saiu de 3
Uma aula de marketing, gente. Vende, impacta, vende, né? Com certeza. E, claro, tem essa questão de entender o seu mercado, entender o seu impacto que a gente quer gerar, mas eu sou do time, e eu acho que eu devo ter falado isso para vocês em algum momento, do time real, assim. Vamos criar projeção, mas vamos falar da verdade, né? A gente não pode deixar de sonhar nunca, né? Senão a gente também fica um pouco medíocre aí na parada, mas vamos falar da realidade, né? Nem que seja o 150%, né? A gente pode usar o recurso de 150%. Então, nós estamos nos encaminhando para o final. É aquele momento que vocês fazem... Eu me tornei a pessoa que eu mais temia, que fica fazendo perguntas e quer que a plateia... Eu odiava quem fazia isso. Olha eu aqui, pessoal. Na verdade, a minha pergunta cabe mais para ti que falou que tu trabalha com o que tu ama. Eu também estou num processo de trabalhar com o que eu amo. Eu sou uma startup de assessoria de imprensa. E eu queria entender, assim, em algum momento, principalmente no início, agora pode ir para os três também, tá? Em algum momento no início, quando vocês estavam se consolidando e vocês tiveram uma alta de chegada de clientes e daqui a pouco, em algum momento teve uma baixa e vocês pensaram assim, tá, calcular a rota, não tá funcionando aqui, vamos pegar alguma dica. E quando vocês receberam muitos, eu acredito que nessa jornada eu ainda vou receber muitos nãos, e como vocês pegaram esses feedbacks para melhorar o processo de vocês, principalmente, né, na questão de clientes ou até mesmo de aceleração, investimento e etc. Ótima pergunta. Seu nome é? Renata. Renata, obrigado pela pergunta. E sobre a questão de quando dá as altas de demanda e as baixas, que é a depressão, a gente tem algumas ferramentas para isso se consolidar e consertar. Não é mérito meu, de estudos meus, saber essa resposta e conseguir ter resolvido quando houver essas baixas. É mérito principalmente daquele pessoal que está sentado lá. Pô, sinceramente, o Vinícius, eu não sei como ele está acordado agora, porque ele não dorme, assim. Nos primeiros meses, assim, de desenvolvimento, pô, tinha muita coisa que eu achava que era impossível entregar. Ele consegue ir até a madrugada dentro e de manhã está funcionando o sistema do que precisava. Então, o Marcelo, por exemplo, a gente tem lá na nossa empresa uma área que é mais criativa. Então, quando dava esses pepinos de não fechar cliente em alguns dias ali, eu já ficava pensando, meu Deus, será que isso aqui estourou a bolha e agora eu tenho que vender, sei lá, outra coisa? E aí a gente conversava e o Marcelo falou, não, meu, só entende que é um tempo que vai ter que esperar até consolidar e ter mais clientes automáticos. E aí eu dava uma desacelerada, via outros projetos que a gente tem também no grupo, e aí ficava mais tranquilo, mais calmo. A Júlia também tem um projeto aqui na nossa região lá de redes de telas que vende espaço de mídia, é o Cura Mídia, se alguém quiser seguir, ela é a nossa CEO do grupo, e também eu via ela fazendo com o tempo certo, sem tanta afobação e intensidade de querer fazer tudo ao mesmo tempo que nem eu estava. Então eu via referências perto de mim, de pessoas, e o Léo principalmente, talvez não saiba disso, mas é um cara que ele faz a parada sem pedir, entendeu? Ele vai lá e busca o negócio, a solução para algo que a gente está quebrando a cabeça. Ele vai lá, tem aqui, ó, esse contato aqui, já falei com o cara, é assim que importa, e resolve. Então, é meio difícil ficar para baixo quando tem pessoas que tu tá lá meio que mal, assim, na cama de, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Daí tu recebe um WhatsApp do Léo falando, ô Léo, tá aqui, ó, o cliente tá quase fechando. Então, rede de apoio para a parte pessoal é muito importante para não ficar dependente, tá? Não precisa ser sócio exatamente, mas de ter essas pessoas que dá para confiar, para a gente não se achar que vai salvar o mundo inteiro e não vai ter os dias de tristeza e ficar na cama, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tá? Deixa eu ver, essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta era sobre... Era só se em algum momento vocês pegaram esse feedback. Ótimo. Sobre os nãos que a gente toma, né? O não, ele é uma ferramenta muito importante de filtro de ações. Então, por exemplo, eu com uma startup de assessoria de imprensas, eu vou ter uma reunião com o cliente. Uma das melhores coisas que pode acontecer é tu achar que é o cliente ideal e ele talvez te dá um não naquela hora. Porque tu vai pensar, olha, minha visão estava tão clara e eu recebi um não. Isso significa que algumas coisas eu consegui enxergar. Primeiro, talvez eu não expliquei tão direito. Talvez esse cliente não é o ideal. E aí eu posso usar ele de case e falar, só me tira uma dúvida, agora que tu já me disse um não e não vai comprar de mim,
o que eu poderia falar que te faria comprar? Entendeu? E aí, se ele fala, não, nada que tu me falasse não me faria comprar. Aí eu falo, muito obrigado, não é você que eu tenho que atender. Porque é uma clareza de informação. Eu não posso levar para o pessoal. Então, todo cliente, até aquela funerária que a gente tentou atender e não funcionou, eu pensei, se eu fosse na segunda funerária, aí sim eu que estava sendo burro. Mas não funcionou, eu só filtro e falo, não, o que funcionou? É o pub, é a casa de festas, é a academia que faz muito stories. Então eu pensei, cara, eu vou em academia. Eu matei a maioria das academias da nossa região, fui de porta a porta e eu recebi muito mais sims do que esses nãos. E os caras que diziam não, eu procurava entender o porquê que ele disse não. E aí eu ia filtrando, simplesmente com o trabalho de filtrar e passar. A gente fez umas 200 visitas presenciais até entender esses 4 fatores. Isso ajudou muito. Tirou o nosso medo de tomar não, porque de 200 foram 150 não. Né? Então a gente foi evoluindo até a gente acertar muitas coisas. Ó, uma salva de palmas. Mas, às vezes, quando ocorre, até quando eu estou ali numa reunião, eu vejo, e eu perguntei até para uma conversando com ela, e ela disse, no momento eu não vou, né, não vou pegar. Porque, aconteceu alguma coisa e trouxe feedback, aquilo foi genial, porque ela me falou, ela explicou o que ela sentiu falta ali, até isso me trouxe uma mudança de algumas coisas, como eu estava me comunicando. Então, acho que é por aí. Tem esse conceito do... Desculpa me estender, mas tem o conceito do perfil de cliente ideal. E aí eu uni isso na nossa estratégia com o perfil do cliente ideal. Se eu sei que aquela pessoa vai ter benefício quando comprar de mim, eu nunca descarto ela do funil, e aí eu boto a técnica do CRM infinito, que não tem em lugar nenhum do YouTube. Porque se eu tenho certeza que eu vou ajudar essa pessoa e no momento ela disse não, ou ela se torna uma pessoa que eu vou acompanhar, porque, assim, muitas vezes a gente vende pela confiança que o nosso produto vai funcionar para ela. Então eu acompanho ela até ela fechar. Eu posso demorar 1, 2, 3 anos. Como na agência, a gente levou 3 anos para fechar com o cliente. Sem problema nenhum. Enquanto eu esperava, eu ia mais atrás de clientes. E aí isso é um efeito que vai tendo retorno. Então, nunca tem venda perdida quando é o cliente ideal, porque daí é só não tirar ele da carteira e revisitar ele sempre. E aí uma hora ele vai virar o 8º cliente. Eu ia vir nessa linha também, que muitos sims nem sempre é sinônimo de que está tudo certo, assim como muitos nãos também não é um sinônimo de que está tudo errado. A gente tem que olhar também, pode ter 100 vendas hoje, mas que no próximo mês 20% desses clientes só continuem na tua base. Então a gente tem que olhar aí muito para o LTV, que o Bruno aqui é especialista, né, com clientes vitalícios. É importante a gente saber que os negócios terão as suas sazonalidades, né? Isso é normal. Trago um case aqui de uma cliente que nós temos lá na região central que trabalha com casamentos. Chega na época de outubro, novembro e dezembro, as vendas disparam. Chega em junho, julho, vende pouquíssimo, né? Então, parte da nós sabermos analisar esses processos, né? Identificar o que está acontecendo e, após ter identificado, trabalhar em medidas que vão nos auxiliar a ter uma maior procura, de repente, em outros produtos naquela época de baixa sazonalidade, e também antecipar para que a nossa operação consiga atender aquele momento de maior operação, né? Isso é crucial para conseguir lidar com essas instabilidades e também está tendo um bom aproveitamento nas suas ações comerciais. Outro ponto que eu traria é um mapeamento das objeções, tá? Eu acho que o vendedor ele pode até sair sem a venda, mas não sem o porquê de não ter vendido. Tendo esse mapeamento de objeções a longo prazo vai se tornando muito mais fácil tu melhorar o produto para já antecipar aquela objeção e também na própria retórica, né, já ter ali uma contra-argumentativa que pode facilitar aquela venda. Já aconteceu de me fazer uma pergunta, eu realmente não sabia a resposta. Acontece com todo mundo. Gente, aí eu já coloquei, assim, mas era algo que realmente eu trouxe já para a resposta. Então, fechando aqui para responder a tua pergunta, eu enxergo, assim, de forma que os negócios altos e baixos, eles vão existir, sempre. Vai ter momentos que a gente vai estar subindo, tem momentos que vai dar uma parada e tem momentos que vão mexer, que vão começar a descer. Mas aí, se tu tem clareza do que tu quer, tu sabe o que está planejado ali para fazer, vai e continua até dar certo. Mesmo nos momentos baixos. Não, tu olha ali o cenário. Bom, eu tenho essas alternativas aqui, eu vou atrás dessa agora.
e depois eu vou atrás dessa, e depois eu vou atrás dessa, até dar certo. Eu já passei e continuo passando por momentos difíceis, mas eu não paro até fazer dar certo. E às vezes o certo é não, desiste porque aqui não vai mais. Também tem que saber, mas é perseverar e saber que os altos e baixos vão acontecer, acalmar ali, se às vezes quiser ficar meio tipo, hoje eu tô meio borocochô, deixa passar, pronto, segue firme. No outro dia, cabeça erguida e vai atrás de novo. Que momento, hein, gente? Que momento. Para finalizar, a gente tem 35 segundos cada um, pitch, senão a Bruna vai nos cortar, nunca mais vai nos convidar para fazer nenhum café com startups, nunca mais a gente vai ser chamado. 35 segundos, pelo amor de Deus, para a gente encerrar, tá? Esse momento. Se vocês voltassem ao dia 1, fariam algo diferente? E, só para complicar ainda mais os 35 segundos de vocês, o que vocês querem deixar de mensagem, especialmente se vocês têm um sonho, um desejo de deixar um legado aí para o mundo com o que a gente faz hoje? 35 segundos, valendo. Eita, Ju. Se eu, voltando no dia 1, não faria nada diferente. Porque tudo que eu fui fazendo me agregou, me trouxe conhecimento, me trouxe aprendizagem para que eu pudesse ter a visão que eu tenho hoje. Então, não faria porque era o melhor que eu sabia fazer naquele momento. Para também a gente não ficar sempre só se culpando de fazer algo diferente. E o que eu quero deixar de legado é essa vibração, a paixão pelo que a gente faz, sabe? Poxa vida, me convida que eu vou chamar as pessoas junto, me chama, tô lá, e as pessoas sentirem isso da entrega também em tudo que a gente faz. Olha, acho que se eu voltasse no primeiro dia, eu começaria a sentar na primeira cadeira para nunca mais perder a fala ensaiada já para outra pessoa, sabe? Aí complica. Mas, olha, eu vou muito na linha da Ana também. Acho que é importante que a gente possa aprender com os erros, né? Eles são fundamentais nessa jornada. Então, não conseguiria trazer hoje assim um aspecto que mudaria, porque julgo que até os erros, principalmente eles, foram cruciais para nosso desenvolvimento, sabe? E como mensagem, eu trago para vocês conseguir impactar o dia a dia das pessoas, né? A gente tem aí hoje um mercado de trabalho imenso, com muitas pessoas não tão satisfeitas quanto o Bruno fazendo a sua atividade, e cabe a nós, né, nesse ecossistema de inovação, trazermos soluções que muitas vezes mudem esses processos, facilitem operações, né? Tire ali os colaboradores de um processo repetitivo e coloque de fato em funções mais estratégicas que possam ter uma maior alegria ao estar executando. Então, acho que fica essa mensagem de tentar impactar ali na ponta o maior número de pessoas possíveis. Lá vem. Se eu voltasse no dia 1, eu não faria a promoção de 100 planos vitalícios. Acho que já estava óbvio para todo mundo isso, que não era uma boa ideia. Talvez eu faria de 1000, chamaria mais atenção, né, e a marca cresceria mais. Sobre o conselho que eu dou, é muito interessante saber que a gente só tem uma ferramenta para fazer todos os negócios funcionarem, que é a nossa comunicação. Se a gente não cuidar, cada palavra que a gente escolhe, a intensidade que a gente fala e o lugar que a gente escolhe estar, nada vai acontecer do jeito certo. E a gente começou num almoço lá na FEComércio, conhecer o Lab, conhecer a estrutura que a gente pode conectar para avançar. Então, eu acho que o principal olhar é cuidar de todo o detalhe da sua comunicação, seja a externa, como a gente está falando e fazendo networking aqui, seja a interna, que quando a gente fecha o evento, entra dentro do carro, fica tudo em silêncio, a gente fica ou se julgando muito, de eu não sei se eu sou bom nisso aqui, começa a ser mais amigo dessa pessoa que fica falando com a gente aqui dentro quando a gente vai embora, antes de dormir, quando acorda. Para mim, é essa comunicação que a gente tem que alinhar. Fez isso, vai fechar mais negócio, vai fazer tudo dar certo, e quando tiver os momentos de baixa que foram falados ali, a gente vai conseguir saber conversar com a gente mesmo e não julgar cada vez mais e achar, não sabe de nada, não vai dar certo. Acho que comunicação é liberdade. Então chegamos ao fim desse painel. Eu quero aproveitar e agradecer ao Lab FEComércio pelo convite, por estar aqui com esses gigantes, agradecer a atenção de vocês, a presença de vocês aqui conosco,
A gente sabe que quanto mais a gente revê alguns, convive com outros, conhece novas pessoas também, é uma satisfação imensa ter esse momento, porque tempo é um recurso que a gente sabe que ele precisa ser bem aproveitado, né? E é um prazer imenso compartilhar com todos vocês aqui. Então eu agradeço a Bruna, que organizou tudo isso aqui. Uma salva de palmas. E seguimos juntos. Muito obrigada, meus parceiros de painel. Seguimos fazendo negócios, porque é isso. Se eu não viro cliente, eu viro vendedora dos negócios e assim eu vou indo. Então, muito obrigada. Ou os dois, exatamente. Muito obrigada a todos. Uma salva de palmas para esse momento também. Bruna! Eu queria agradecer. Agradecer a presença, já estamos agradecidos, né? Tá bastante agradecimento. Queria trazer um amorzinho para vocês aceitarem o convite. Já tiveram 330 sacolas dessa aqui, mas eu vou dar mais uma para vocês. Um Não iPhone? pede mais. Um iPhone aqui? Tu vai ver o iPhone. Me dá esse microfone.